Oi, gente. Vocês lembram do Hélio Lopes, aquele cidadão que Bolsonaro gostava de usar, utilizou várias vezes para dizer que não era preconceituoso? Porque dizia assim, como é que eu posso ser preconceituoso quando tenho um amigo afrodescendente? É claro que Bolsonaro não usava essas mesmas palavras, mas no fundo era isso que ele estava falando. Pois é, essa figura produziu um verdadeiro show de horrores, minimizou crimes históricos e recebeu uma resposta brilhante da deputada Érica Cocai, que eu vou ter que em alguns momentos interromper as falas, porque isso aqui é um react, e em um react, se a gente não interromper, como eu já expliquei algumas vezes, você perde o vídeo. Então é necessário interromper, senão a gente não pode utilizar esse vídeo. Vou mostrar para vocês e fazer os comentários. Vamos lá. A esquerda gosta de falar o recorte, lugar de fala. Então tô no meu lugar de fala. Então tô no meu lugar de fala assim, eu sou negro, descendente de escravo, só sabem falar racismo, o negro sofre, houve a covardia. Então vamos aqui, por gentileza, jovens, não sejam peça de manobra. Todo mundo fala da escravidão, não fala? Eu dou um prêmio para quem me falar quando acabou a escravidão, quanto por cento dos negros eram escravos aqui no Brasil? Eu desafio. Opa, aí não. Isso é crime, senhora presidente. Isso é crime. Eu vou pedir a gentileza do público que sair não se manifestar. Polícia Legislativa está aqui para isso. É crime, é? Pensei que você era defensor da liberdade de expressão. Ah, mas para vocês que acham que a liberdade de expressão deve ser irrestrita, apenas para vocês, né? Entendi. Para conduzir os trabalhos da forma adequada, deputado Hélio, deputado Gilvan, não necessariamente precisam os senhores irem até lá. A Polícia Legislativa já está atuando. Peço que quem está acompanhando a sessão também contribua e não interfira. Que tenha as suas opiniões, mas que não interfira nos trabalhos. Deputado Hélio, deputado Gilvan. Eu fico com Paulo Freire, que diz que o pior opressor é o que habita o corpo do oprimido. E eu fico com Paulo Freire para dizer que capitães de mato que aconteceram neste país eram negros, via de regra, que estavam contra os próprios negros na sua tentativa de conquistar a própria liberdade. Portanto, o pior opressor é o que habita o corpo do oprimido. E a melhor forma de manter as opressões é negá-las na sua existência. Aqueles que vêm aqui dizem que não há racismo neste país, aqueles que vêm aqui dizem que não há assassinatos de forma acentuada da população LGBT neste país, ao negar a própria realidade, querem perpetuar a crueldade desta realidade. Excelente fala da Érica Cocai, e eu gostaria de dizer que, sabe por que oprimidos ou pessoas que fazem parte de uma determinada classe votam às vezes no interesse da classe dominante? Esse é o poder da ideologia, né? Marx não criou o termo ideologia, mas analisou como as classes dominantes fazem isso. Isso foi aprofundado pelo Antônio Gramsci. E é isso aí. A ideologia, a classe dominante faz os seus valores, as suas perspectivas serem disseminadas, hoje utilizando muitas redes sociais, para que mesmo aqueles que fazem parte da classe trabalhadora defendam os interesses dos bilionários, dos super ricos, da classe dominante. E mesmo aqueles que têm uma etnia afrodescendente defendam os interesses, defendam a perspectiva que nega a realidade e o histórico do Brasil em relação a essa forma de preconceito. Enfim, esse é o poder da ideologia e é fundamental combater isso, né? Combater essas ideologias das classes dominantes. Por isso que nós vimos aqui foi um show de horror. Foi ribaltas macabras, daqueles que acham que podem perpetuar o racismo ao negar a sua própria existência. E eu escutei aqui, eu não quero aqui defender quilombola, que fica fumando maconha, tomando cachaça. Enfim, isso é um assinte à luta do povo deste país, o povo escravizado, na busca da própria liberdade. Isso é um assinte à memória de um país que
teve Zumbi dos Palmares e Dandara lutando pela própria liberdade. Isso é um assinte. Aqui o que se tem é este festival LGBTfóbico, este festival sexista, até porque não existe nenhum tipo de discriminação que seja solitária. Alimenta uma outra discriminação. A sociedade racista, ela hierarquiza os seres humanos, desumaniza, porque os períodos traumáticos da história brasileira, todos eles tiveram a característica de desumanizar as pessoas. A escravização foi isso, o colonialismo foi isso, o genocídio que se provocou nesse país contra os povos indígenas e que é negado, porque eles acham que podem arrancar a história do próprio povo brasileiro. Eles acham que podem se afundar e chafurdar num processo de negação da própria realidade para perpetuar a crueldade, para justificar a crueldade racista, a crueldade LGBTfóbica. Foi o que nós vimos aqui, o que nós temos visto aqui, desses que se utilizam de qualquer coisa como se fossem náufragos, e são náufragos da democracia, porque a lógica de extrema-direita foi derrotada neste país, nas urnas, no processo democrático pelo povo brasileiro, e eles se agarram nos destroços da lógica racista, da lógica antirrepublicana, da lógica dos destroços da extrema-direita, porque não conseguem sobreviver no mar da democracia. Na democracia, embora eles sejam inimigos da democracia, lamentavelmente, muitos deles foram candidatos e se elegeram para o Congresso, para o Senado, então estão influenciando negativamente a democracia. E cabe a nós, compreendendo isso, né, lutar contra esse retrocesso. Né? E a Érica Cocai tem uma fala aqui brilhante nessa luta. E não consegue encarar a outra pessoa com os mesmos direitos. E vem aqui de forma hipócrita e cínica dizer que estão lutando por uma sociedade com igualdade. Ah, mas lutam aqui para perpetuar o racismo? Lutam aqui para perpetuar a violência contra a população em função da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero? Lutam de forma ferrenha a partir de uma lógica de ódio, porque capturaram a política pelo ódio e também capturaram a política pela mentira. Por isso eu digo aqui que esta comissão, que é de defesa dos direitos humanos, esta comissão, eles têm utilizado como se fossem uma horda, que vem aqui, que batem na mesa, que provocaram o clima beligerante que levou a deputada Erundina ao hospital. Esse clima foi provocado aqui porque gritavam, porque xingavam, porque utilizavam, inclusive de palavras de baixo calão, porque não tem qualquer rito do processo democrático ou legislativo. E, ao mesmo tempo, não suportam o debate de ideias, não fazem debate de ideias, não fazem, porque desqualificam a política como instrumento de construção de síntese, que pressupõe respeitar as diferenças de opinião, que pressupõe respeitar as pessoas. Então, portanto, esta comissão, que é uma das comissões mais importantes desta casa, ela não merece isso que nós estamos vivenciando. Ela não merece isso. Ela não merece a negação da realidade. Ela não merece esse nível de ataque. Aqui se perguntou qual é a diferença de um negro para um branco. Isso é mensurável. Isso é mensurável. Porque os negros ganham menos que os brancos nesse país. Porque os negros são os que mais morrem pela violência policial. Porque são os negros que estão excluídos das universidades e as cotas vieram no sentido de possibilitar a correção dessa própria injustiça. Porque os negros compõem a maior parte dos presídios brasileiros, né? E isso tem uma política que tem até uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal pode ajudar a minimizar esse problema histórico de punir usuários de uma forma completamente estúpida, né? E esperamos que essa decisão do Supremo venha a tentar corrigir um pouco dessa injustiça também, histórica. Como é possível perguntar que diferença que se tem? Ora, somos iguais, todas as pessoas, em dignidade e em direitos. Diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas existe um processo de uma abolição inacabada, de pedaços da escravização, de pedaços do colonialismo, de pedaços da ditadura, que faz com que se tropece da construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária, que terá que ser uma sociedade antirracista, que terá que ser uma sociedade onde meninas não tenham que ser criminalizadas, ou seja, a tortura de impor a gravidez forçada às meninas e estabelecer uma pena para essas meninas maior do que a pena do próprio estuprador. E aí não querem dizer que isso é uma
apologia ao próprio estupro. E utilizam da mentira de forma muito farta. Aqui se escutou várias vezes. Só queria alertar que o próximo passo deles provavelmente vai ser desresponsabilizar as mulheres do crime e responsabilizar os profissionais de saúde. E mesmo assim, não pode passar, porque responsabilizar os profissionais de saúde é uma tática para amedrontar e acabar com a dimensão legal dos direitos reprodutivos das mulheres. Então, enfim, embora ela esteja absolutamente correta, eu gostaria de acrescentar essa dimensão. Porque a moeda argentina superou o real. O real representa 174 pesos hoje. Hoje. Como é que se diz que a moeda argentina está mais forte do que o real? É negar a realidade, é achar que podem substituir os fatos pelas suas próprias mentiras, pelas suas ideias decadentes, pelas suas ideias que provocam sempre o ódio e sempre a mentira. Por isso, nós estamos aqui para dizer, viva a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos dessa casa, que superará essa tentativa desta barricada que querem aqui criar do ódio e deste festival macabro, que tenta pisotear os corpos e pisotear os direitos. Nós, e assim concluo, presidenta, como diz Mário Quintana, nós passaremos. E eles passarão. Brilhante fala de Érica Cocai. Vou até confidenciar uma coisa para vocês aqui. Depois de ter assistido 2 vezes essa fala da Érica Cocai, eu já estou tentando entrar em contato com ela para ver se trago ela aqui para o canal para ter uma conversa, porque eu gostei muito dessa fala. Já tinha outras falas dela públicas que eu tinha gostado muito, mas essa em particular gostei bastante. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.